Olha, muito se fala a respeito do 666, da marca da besta. Muitos acreditam que o 666 vai ser a marca da besta, ela vai ser o número mesmo literal na testa ou na mão direita. Outros acreditam que é o tão famoso chip. Vamos ver o que os pastores aí falaram nesse debate aqui, ó. E depois também eu quero mostrar para você uma reflexão aqui do pastor Rodrigo Silva, gente. Acompanhe primeiro essa parte aí, esse trecho que eu separei para vocês aqui desse debate, você que não acompanhou ainda, ok? E depois eu quero acompanhar com você esse vídeo do Rodrigo Silva. Vamos acompanhar esse vídeo aí, gente, olha só. Não seja literal, mas seja simbólico. Primeiro por causa da estrutura literária do texto de Apocalipse. É um texto altamente simbólico, cheio de metáforas. Segunda razão, porque o capítulo 13 aparece ali várias figuras simbólicas. Outro ponto importante, por quê? Tá no versículo 18, né? Onde você leu o texto ali. A razão da impossibilidade de comprar e vender por parte daqueles que não receberam a marca ou o número da besta explica-se a partir do contexto social de João. Então, ó, nos dias de João, quando os cristãos se recusavam a adorar, por exemplo, o imperador ou a participar da vida social e moral deles, né? Eles eram excluídos e até mesmo mortos. Mas, ou seja, ó, olha só, a marca da besta, ela não era meramente visível, mas um comportamento. O que acontece? Na época, o imperador, ele exigia o quê do cristão? Adoração. Então, adoração. Então, por isso que, no meu entendimento, a marca da besta não está associada a uma marca literal, mas a um comportamento, né? A um entendimento, né? A uma posição da pessoa de adorar o anticristo, né? Satanás e seus anjos. E logicamente, né, pastor César, o senhor que é o âncora, sabe que o Alex Mendes declinou da minha pergunta. Ele fugiu para o contexto social, ele fugiu para o contexto econômico, mas ele não me respondeu. Os versos 16, 17, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Haragma é uma marca literal, Alex Mendes, sobre a mão direita ou sobre a fronte. E o 17, para que ninguém possa comprar ou vender, não tem chance. O senhor é pós? O senhor vai ficar aqui então, tá? Vai ficar aqui, vai me explicar como é que é essa marca aqui. Senão aquele que tem a marca, ó, tem a marca, tem o nome da besta e o número do seu nome. É impossível, pastor Alex. O senhor vai ter que apelar, data máxima vênia, como dizem os juristas, né? Ao contexto literário do Apocalipse. Se Haragma é então literal, o número 66 também é literal? É a marca. A marca é literal. Agora, como será implantado, aí é outra forma. Por exemplo, tem grandes empresários já no Brasil, pastor César. Eu estive com um grande empresário recentemente, que eles já estão implantando, pastor César, na pele, um microchip, porque em caso de sequestro, a família consegue localizar. Sabia disso? Não, tudo bem, mas o senhor defende então que é um chip? Não, eu tô dizendo que pode ser, né? Com o avanço da tecnologia, eu não sei como será implantado esse sistema, né? Hoje o senhor sabe, tem aeroportos nos Estados Unidos que lê a sua íris. Lê a sua íris, você passa pela alfândega e vai embora. A forma de como será implantado esse sistema, eu não sei. Mas que se trata de uma marca literal, é uma marca literal. Não tem como ser simbólica. A pessoa não vai conseguir comprar e vender se não tiver essa marca. Então, por exemplo, se é um leitor da íris, não, eu tô dando exemplos. Não é uma marca, né? Se é um negócio do chip implantado embaixo da pele, não é uma marca. Aí você tá vendo que o Haragma é a marca, né? Não, é a marca. É uma marca. Agora, eu tô dizendo assim, a forma de como será implantada, eu não sei. Mas é uma marca que, não sei se estará na testa, como diz a Bíblia, na mão direita. Porque a pessoa, pastor César, tendo essa marca, ela vai poder fazer tudo. Okay. Se ela não tem, ela não faz nada. Então, por isso que eu entendo que seja literal. Professor Alex Mendes. Eu acredito piamente que acreditar, por exemplo, afirmar ou fazer uma hermenêutica, né, de um excesso de literalidade da marca da besta, ela pode conduzir a pessoa a uma má interpretação do texto. Como, por exemplo, a gente viu várias pessoas que associam a marca da besta, por exemplo, com impérios mundiais, por exemplo, né? Ou o Papa, né? Tinha gente que falava que naquele chapeuzinho do Papa ali tinha um número 666, né? Por exemplo, né? Então, isso aí... Então, mas grandes vultos, monstros sagrados da história da igreja defendiam isso, como, por exemplo, Lutero, né? Vocês falaram exatamente. Sim. Mas, assim, o texto, quando a gente lê, por exemplo, o verso 16 e 17, o texto tá... num contexto, essa marca está num contexto altamente simbólico, né? Cheio de linguagens, de simbologias. Então o pastor Marcelo, ele acredita que o 666 também ali seja literal. Então nós temos um problema muito grave, porque, por exemplo,
de acordo com o biblista e teólogo Milton Torres, há várias divergências entre os estudiosos exatamente nesse capítulo 13, verso 18 do Apocalipse. Por que há divergência entre eles? Por quê? Porque essa divergência, segundo o doutor Milton Torres, que esteve conosco lá na PUC de São Paulo, um biblista, ocorre justamente no final do verso 18, especificamente o número da besta. Aquilo que os estudiosos chamam de variantes textuais. Então, por exemplo, os manuscritos mais antigos, importantes, trazem o número 666. Isso é verdade mesmo, é verdade. Mas, por exemplo, como o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Papiro de Dublin, por exemplo, o P47. Mas quando a gente vai, por exemplo, para a crítica textual, por exemplo, o papiro de Oxford, ou o P115, e também o outro conhecido como Ephraemi Rescriptus, por exemplo. Texto recepto. Exatamente. Nós temos, por exemplo, o número 616. Então, por exemplo, há uma divergência, né, entre os biblistas, os teólogos, porque há manuscritos que contêm variantes textuais, né? Então, não há um consenso. Por isso que esse tema, assim, os teólogos, eles não fecham questão, né, sobre o que né, sobre o que é a marca da besta, eles não fecham questão, né. Então, por exemplo, para vocês verem como que é um tema muito divergente. Ou seja, em síntese, por exemplo, não temos com certeza quanto ao significado exato do número 666. Nós sabemos que, por exemplo, Haragma, por exemplo, é um número simbólico, porque fala de comportamento das pessoas. Diz o texto do Apocalipse 13 que as pessoas irão adorar a besta. Vão adorar a besta. Por exemplo, olha o que diz aqui o texto. Olha o que diz o texto, ó. Apocalipse capítulo 13. E o verso 15 diz assim, ó: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos quanto não adorassem a imagem da besta. Não tivesse uma marca visível, não adorasse. Ou seja, fala de um comportamento. Então, eu acredito que o verso 16 e 17, né, o sinal na testa e na mão diz respeito a uma adaptação social com as práticas malignas com o anticristo e não meramente com um sinal visível. O pastor Marcelo falou assim que na testa das pessoas que vão ter, né, os dos eleitos, vai estar lá o nome de Deus, assim, literal. Será, gente? Então, assim, será que é literal mesmo? Ou é simbólico, né? Diz respeito ao comportamento dos justos, né, que vão servir a Deus piamente. Então, na minha opinião, é simbólica, né? É simbólica e não visível. Ok, pastor Marcelo. Será? E Ezequiel capítulo 10, quando Deus mandou marcar aquele pessoal, era literal ou era simbólico aquela marca? E aí, qual que é a sua opinião? Não, eu quero ouvir a sua. Então, pastor, ali... Ezequiel capítulo de número, por exemplo, a marca que Deus colocou em Caim, era figurado ou era literal? Ali é literal. Então por que lá é literal e aqui não pode ser? Mas qual que é a expressão que aparece lá? Nesse texto a aí? marca, por exemplo, a mesma marca que aparece aqui em Ezequiel capítulo 10, que mandou marcar os homens daquela cidade, segundo os estudiosos, era a letra Tav, né? É a última letra do alfabeto hebraico. Então, por que aqui pode ser? Nós estamos num contexto altamente simbólico. O livro de Ezequiel, pastor César, é o livro das visões, das revelações. Aliás, Ezequiel é conhecido como o profeta do rio Quebar, né? O homem que via de olhos abertos. E ele vê um homem com um tinteiro nas mãos, marcando as pessoas. Marcando. Ora, por que no contexto de Ezequiel, que é um livro simbólico, é um livro profético, é um livro de revelações, é um livro de visões, a marca é literal. Aí nós chegamos no Apocalipse, não pode ser literal, quer dizer, num texto nós trabalhamos literalmente, ele concordou comigo aqui. Não, só porque Apocalipse, o gênero Caim, muda. Você falou Caim, né? De Caim e Ezequiel também. A marca de Caim em Ezequiel também, a pessoa é marcada na Caim testa. É a expressão ot. Mas o Ezequiel, você acha que é literal? Não, Ezequiel, na minha opinião, não é literal. Na minha opinião, não é literal. Ali aparece a expressão, você tem dois... Na verdade, o pastor Marcelo tem razão mesmo, né? Essa expressão haragma, ela corresponde à expressão ot ou tav, em hebraico, que aparece bastante vezes, né, no Antigo Testamento. E num contexto histórico, tá claro que o texto, que a expressão, ela é literal. Gente, olha só, esse foi o vídeo aí do debate, né, dessa parte aí. Mas e vocês, o que vocês pensam a respeito desse assunto? Você crê que a marca da besta vai ser literal, o 666? Alguns pensam que vai ser uma tatuagem, outros acreditam que vai ser o chip, né? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto aí, qual que é a sua opinião, a sua visão. Agora, a respeito do Apocalipse, eu fico vendo algumas pessoas, elas não acreditarem, né? Tem gente que não acredita no livro de Apocalipse, tem gente que não acredita nas profecias de Apocalipse. Veja só o que o pastor Rodrigo Silva, ele disse, porque afinal de contas, nós estamos falando aqui do 666, né, desse cumprimento aí, dessa profecia que vai acontecer, onde o anticristo ele vai marcar essas pessoas. Acompanha aí.
Eu acho que depois dos evangelhos, o livro mais badalado do Novo Testamento é o Apocalipse. Todo mundo quer saber o Apocalipse, é o livro que... Pois é, no caso do Antigo Testamento, quem ocupa esse lugar é Daniel, que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Explicando rapidamente. Apocalipse é um estilo literário. É uma forma diferenciada de profecia que surgiu provavelmente na época do cativeiro da Babilônia, que vamos comentar hoje aqui. Qual a diferença da profecia clássica para a profecia apocalíptica? A profecia clássica, alguns elementos assim, ela começa geralmente com assim diz o Senhor. Aí o profeta fala, assim diz o Senhor ao rei, e dá o decreto. A profecia apocalíptica, ela começa como vi e ouvi. A profecia clássica geralmente não precisa de interpretação. O profeta fala, vai acontecer isso aqui, e todo mundo já sabe, é aquilo ali. A profecia apocalíptica, ela vem codificada. Por que ela vem codificada? Da mesma maneira que muitas músicas da MPB eram codificadas na época da censura. Eles queriam falar alguma coisa contra o governo, mas não podiam falar. As claras falavam, pai, afasta de mim esse cálice. Cálice, na verdade, não é o copo, é o verbo no imperativo, né? Calar. Então, a profecia também de apocalíptica, ela vem codificada, ela vem com emblemas. Outro elemento. A profecia clássica, geralmente, na maioria das vezes, ela é atual. Ela pode até ter uma dimensão futura, mas ela fala do rei. É o rei que chega para Davi e fala, Davi, você está em adultério. Você pegou a mulher lá e tal, e Davi sente. É o profeta que chega e fala, olha, vai vir uma guerra porque você pecou. É muito imediata. A profecia apocalíptica, ela se estende até o final dos tempos. Nesse caso, o Apocalipse de João tem essa característica no Novo Testamento, e o livro de Daniel tem essa característica no Antigo Testamento. E a última informação aqui, lembrando que Daniel pode, grosso modo, ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, é onde vamos focar uma parte do nosso comentário hoje, é a parte histórica de Daniel, onde nós vamos ver as vivências dele em Babilônia. E do capítulo 7 até o capítulo 12 é a parte profética dele, onde nós vamos ver o que ele falou em relação ao futuro. Isso aí nós vamos dar apenas uma pincelada, senão já vai ficar aqui até o ano que vem. Essa profecia mais apocalíptica, ela é um negócio meio... Ele é uma profecia mais marqueteira, né? Vamos dizer assim. Como assim, cara? Porque ela é uma campanha, entendeu? Porque ela, como é um negócio mais de longo prazo, ela é a campanha de tipo assim, ó, se você não for do bem, você vai se dar mal. Então ela é uma campanha, entendeu? Mas tá certo, é uma mais campanha, longa, como se fosse um warning, uma advertência. Não, tem um sentido nisso, né? O sentido, acho que parte do sentido é esse, de alguma forma, né? Sim, mas deixa eu falar pra mim, o que eu acho, assim, sobre a importância desse livro antes de a gente começar. Primeiro que, eu acho que a gente não enxerga o mundo como ele é, né? A gente enxerga o mundo como a gente é. Geralmente é isso, não é? Sim. E aí, pessoal, viram o que o pastor falou a respeito desse assunto? Olha, eu penso sim que a palavra ela vai se cumprir. A respeito do 66, se vai ser literal, se vai ser o chip ou qualquer outra coisa, isso vai acontecer. Agora, nós devemos estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus e não para o anticristo. Embora nós devemos saber, né, assim, sobre as profecias e tudo mais, algumas coisas não adianta. Expert nessa terra não vai saber o que é de fato, a não ser depois, claro, né, que Jesus vier, o julgamento e tudo mais. Então, o que nos resta é estarmos preparados, porque Apocalipse já está se cumprindo e vai se cumprir até a vinda do Senhor Jesus, ou até consumar-se tudo, como diz a própria palavra de Deus. Mas e você, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião a respeito de todo esse vídeo, de todo o contexto que nós falamos aqui. Esse foi o vídeo, até a próxima, gente!